Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando mais uma aula, nossa 8ª aula de Teologia Sistemática 6, matéria de escatologia. Já oramos, como é o nosso costume. Boa noite, graça e paz. Graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Hoje, enfim, concluiremos o material aqui do nosso querido irmão Gruden. E logo na sequência, depois, semana que vem, eu quero estar pontuando sobre o livro do Pentecoste, os assuntos mais temáticos como a gente vem trabalhando, tá bom? Então, hoje a gente vai estar dando uma mergulhada aqui nesse material do Gruden, do capítulo 41 ao 43. Como é costume, meus irmãos, nossas aulas são gravadas para que vocês possam estar utilizando depois esse material. Gravamos também para os alunos em EAD e gravamos também para abençoar o maior número de pessoas. E quem quiser mais informações, entre em contato conosco. Na descrição aqui dessa aula de hoje tem os nossos e-mails, tá bom? Então, meus irmãos, vamos ler o texto bíblico e vamos trabalhar. Vamos trabalhar em cima desses capítulos, porque esses capítulos têm a ver com o assunto da escatologia, e também quero estar fazendo essa ponte sobre os temas do capítulo, também voltado para a escatologia. Afinal de contas, essa é a matéria. Mas antes de irmos ao material, quero ler um texto bíblico com vocês, 1 Coríntios 15, versículo de número 55. O irmão ou a irmã que quiser, abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios 15, versículo de número 55. Vou compartilhar aqui com vocês também. É um texto que fala sobre a morte. O apóstolo Paulo fazendo aqui uma citação. Quero compartilhar. 1 Coríntios 15. Mas quem já achou o texto, pode ler na sua Bíblia. Vou ler aqui. Tá. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ótimo, né? O apóstolo Paulo aqui falando sobre a morte, fazendo um brado de vitória sobre esse aguilhão tão cruel que é a morte, né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, hoje a gente vai falar bastante um pouco sobre a morte, vamos falar sobre o estado intermediário, vamos estar falando sobre, esse é o tema do capítulo de número 41, vamos estar falando também sobre a glorificação e depois a união com Cristo, que são assuntos que têm a ver com a escatologia, tá bom? Hoje a igreja, eu diria, ela tem passado por um momento tão curioso, meus irmãos, que até sobre esse assunto da morte, a igreja não está sabendo dialogar. Eu não sei se vocês têm notado, mas o assunto da morte não deveria nos aterrorizar. Mas pode ver, a igreja contemporânea tem sido uma igreja, eu diria, tão infantilizada, que eles aceitam a Jesus para não morrer aqui, nessa terra. E eu queria te dizer, a Nova Jerusalém é aqui, Canaã é aqui, meus irmãos, Sião, que nos aguarda, é aqui. É tão interessante isso, podem ver as pessoas, eu sei que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, isso é fato, eu também não, né? Mas o que eu quero dizer é assim, hoje, o cristianismo contemporâneo não tem sabido lidar com a morte. A morte parece que é o final de tudo, e para nós, guardem isso, para nós, assim como a escatologia, as profecias dos finais dos tempos, não é a destruição de todas as coisas. Sim, será o castigo de Deus para aqueles que vivem na desobediência, mas para quem vive na obediência, é o regresso ao paraíso. É o acerto de contas com Deus e com o planeta,
mas é o regresso ao paraíso. E a morte, para nós, não deve ser temida. Amém, meus irmãos? A morte, na realidade, é a porta pela qual nós passamos e adentraremos a eternidade. Ao lado de quem? Do nosso Redentor, que vive e reina pelos séculos dos séculos sem fins. Ou seja, até o assunto da morte hoje tem sido tão, eu diria, tão banalizado, porque a morte virou um inimigo do cristão. Não, meus irmãos. A morte não deve ser vista assim, né? A morte é o final de um ciclo pelo qual cumprimos com tudo que Deus sonhou para nós. E só seremos, eu diria, recolhidos quando, de fato, tivermos realizado tudo, como Deus deixou para cada um de nós. Afinal de contas, o nosso Rei, ele governa sobre todas as coisas e sempre governará. Amém, meus irmãos? Então, não temam a morte, tá? Não fiquem com medo da morte, como muitos, né? Pelo contrário, acreditem que Deus estará cuidando de todos vocês e de todos nós a cada momento, e que a morte não vai ser o nosso final ali, né? O último estado, no sentido de que tudo acabou, não tem mais solução. Não, pelo contrário, é ali que tudo vai começar. É ali que a gente vai realmente viver ao lado daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Tá bom? Então vamos lá. Quero compartilhar aqui com vocês aqui o slide do Gruden. Esse slide tão oportuno. E a gente vai, então, agora ler aqui rapidamente, depois a gente já vai para o resumo. Tá bom? Vocês têm notado que os irmãos ultimamente têm vivido um cristianismo onde tem medo até de morrer? Tem notado ou não, Diego? Irmã Miriam, Tomé, Beatriz, irmãos. Parece que, né, os irmãos não estão sabendo mais lidar com esse assunto tão relevante. E, olha, irmãos, é importante a gente aprender a lidar com ele, viu? Faz parte da vida de um servo de Deus lidar com a morte. Faz parte, como servo de Deus, saber encarar esse momento, né, com maturidade, com serenidade, né, sabendo que Deus, ele está sobre todas as coisas, tá bom? Está cuidando de nós, tá bom, meus irmãos? Diga, Diego. Não, pastor, só para ressaltar o que você falou, que eu tenho até uma pregação sobre essa questão aí, que foi uma coisa que Deus me deu há muito tempo atrás, 1 ano atrás, mais ou menos, que o tema é: o céu deveria ser o maior anseio do cristão. Mas, infelizmente, no dia de hoje, as pessoas têm medo porque, na verdade, até a gente mesmo, né? A gente se encontra, às vezes, tipo, aflito quando fala sobre a morte, porque a gente está amando muito esse século que a gente está vivendo, né? Exatamente, Diego. Por isso que eu estou fazendo esse comentário e dando dizendo essas palavras, né? Assim como um destaque para mostrar que não deveria ser assim, né, Diego? Não deveria ser assim. Deveria ser o oposto, né? A morte não deve ser algo que a gente tenha medo de viver. Pelo contrário, a gente tem que ter esse santo contentamento de que a nossa vida está nas mãos de Deus e que nós estamos ao lado do Senhor e que o Senhor está nos conduzindo, Ele vai nos conduzir, Ele vai nos guiar, Ele vai nos ajudar e que a gente não tem nada que temer, né? É isso aí. Né? E por que eu estou falando tudo isso agora, irmãos? Olha, enquanto eu fazia minha lição de casa ontem, né? Eu dei muita risada porque eu tenho falado bastante sobre esse evangelho romantizado, esse evangelho mar de rosas que tem sido pregado por muitos pastores e pregadores, né? E eu tenho usado uma frase do Jesus fofinho, né? Um evangelho do Jesus fofinho. E aí, quando eu fazia a minha lição de casa, eu dei muita risada por isso, porque na igreja do Jesus fofinho, olha só, abre aspas, na igreja do Jesus fofinho, até o diabo é bonzinho. Fecha aspas. Porque Jesus é tão fofinho e o diabo não é mau, né? Então, como você disse, Diego,
E os irmãos estão esperando viver Canaã celestial aqui, nessa vida, nessa existência. E eu quero lembrar, irmãos, que nós somos peregrinos e que possamos ser achados como os escritores de Hebreus 11, aqueles pelos quais essa terra não é digno. Amém? Ou seja, ter uma vida nessa dimensão. Tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos, vamos trabalhar aqui em cima do estado, a morte e o estado intermediário. Tá bom? Leia para nós, Beatriz, por gentileza. A morte e o estado intermediário. A morte não é um castigo para os cristãos, em Romanos 8:1. Em um mundo caído, a morte é o desfecho da vida. 1 Coríntios 15, do 24 ao 26. Deus usa a experiência da morte para completar a nossa salvação. Romanos 8:1, Hebreus 12:6 e Hebreus 10:11. Que a Bíblia nos ensina. Então, a Bíblia nos ensina isso, que a morte não é o castigo. Por isso, Diego, que as suas palavras e a minha introdução aqui, lendo esse texto, é para nos fazer pensar que tipo de cristianismo queremos. E aqui, meus irmãos, vamos lá, virar a página, deixa eu até mencionar algo aqui importante. Não estou dizendo que a gente não vai querer ter uma vida de qualidade, não vamos conquistar as coisas, não vamos estudar. Não, meus irmãos. A nossa vida aqui é um presente de Deus que a gente tem que vivê-la no máximo do nosso potencial. Ou seja, vamos prosperar o máximo que pudermos, vamos aprender tudo que Deus deixou para nós, vamos fazer boas obras, expandir o reino. Ou seja, enquanto estivermos aqui, façamos o nosso melhor para Deus, para nós, para a nossa família, para a nossa igreja local, para a sociedade, ou seja, sejamos cristãos com C maiúsculo em tudo. No entanto, sabendo que, enquanto estamos aqui e conseguimos tudo isso, somos mordomos dele, vivemos para a glória dele. E, como mordomos, também somos peregrinos, em busca da Canaã celestial. Não façamos dessa terra e das bênçãos de Deus a herança da nossa vida eterna, porque não é, tá bom? Então, o que a Bíblia nos ensina sobre a morte? Que a morte não é um castigo para nós. A gente vai voltar já no resumo, vamos ler tudo isso, né? E é muito importante a gente se lembrar disso, porque em um mundo caído, a morte é o desfecho da vida, claro, né? Porque pecamos, somos pecadores, ou seja, vamos sofrer o fruto do nosso pecado. Mas até mesmo a morte, ela é um ciclo que tem que ser encarada. Como eu disse, irmãos, eu gosto de usar o termo, talvez vocês já me ouviram falar, eu vejo a morte como a grande promoção. Nós seremos promovidos, meus irmãos. E que o nosso último respirar seja na presença do Altíssimo, temendo a Ele e amando. Que aí a gente é promovido. Para onde? Para a glória. Coisa linda, não? Então, né, é um assunto tão simples, mas ao mesmo tempo tão desafiador, né? Continua lendo para nós, Beatriz. Só leia o primeiro texto do versículo, tá? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Pode ler para nós, filha? A nossa experiência da morte completa a nossa união com Cristo. Romanos 8:17. Nossa obediência a Deus é mais importante do que a preservação da nossa vida. Em Atos 21:13. Ou seja, né, a nossa morte, por isso que eu disse há pouco sobre a promoção, ela será essa experiência que passaremos dessa vida para a vindoura, na presença dele. Charles Spurgeon, certa ocasião, ao escrever, ele disse que se ele pudesse escolher um lugar para ele morrer, ele gostaria de morrer pregando. Porque, segundo o príncipe dos pregadores, no momento da pregação, era o momento mais glamouroso dele, onde ele desfrutava de toda a presença de Deus diante da congregação. Então, ele dizia o seguinte, que se alguém fosse recolhido numa hora como essa, enquanto faz a obra de Deus, né, dedicando seus dons e talentos, e no caso dele, porque ele era um pregador exímio,
Então, ele via a graça de Deus ali sendo manifesta nele e por meio dele. Então, ele dizia que se ele morresse, né, num momento como esse, era como se ele literalmente passasse por uma porta e adentrasse na eternidade. Eu acredito que cada um que tem um dom pensa dessa forma. Aqueles que são levitas, que cantam, não teriam um momento mais sublime de morrer do que aquele momento pelo qual o irmão está ali cantando, adorando, engrandecendo ao Senhor, e de repente sentindo a presença de Deus, vendo a congregação cantar, a igreja adorar, e de repente sentindo os toques do Espírito Santo, e de repente quando você abre os olhos, você está diante do trono da glória. Porque é essa experiência que completa a nossa união. Então, é fantástico pensar na morte sobre essa questão. Nesse ponto, o segundo ponto que a Beatriz leu, que fala que é mais importante a nossa obediência do que a preservação da vida, dando essa ideia que essa vida que temos aqui, física, que é importante, ainda não é nada comparada à vida eterna. Logo, se um dia precisássemos dedicar a nossa vida como um incenso agradável a Deus, para poder honrar e enobrecer o Senhor, o texto sagrado vai nos ensinar, né, em Atos, em 2 Coríntios, os apóstolos e os discípulos vão nos ensinar o seguinte: vale a pena, porque aquela vida será para sempre e ela é muito melhor do que essa vida. Mesmo sabendo que essa vida com Cristo já é algo fantástico, né? Então, continue para nós, filha, por gentileza. A morte. Esclarecimentos bíblicos. Nossa própria morte. O Novo Testamento incentiva-nos a ver nossa própria morte não com temor, mas com alegria na esperança de estar com Cristo. 2 Coríntios 5:8. A morte dos amigos e parentes cristãos. Experimentamos verdadeira tristeza, mas acompanhada também de alegria pelo fato de eles terem partido para estar com o Senhor. Em Atos 8:2. A alma dos cristãos vai imediatamente para a presença de Deus. A morte é a interrupção temporária da vida no corpo e a separação da alma do corpo. Quando o cristão morre, o corpo permanece na terra e é sepultado. No momento da morte, a alma ou o espírito vai imediatamente para a presença de Deus, em 2 Coríntios 5:8. Amém. Esses textos nos ensinam, e essas frases, a realmente confiarmos em Deus diante desse fato, né? Tanto na nossa morte, quanto na morte de alguém, e sabendo que quando a gente parte daqui, a gente já vai descansar diretamente nos braços eternos do Senhor. Alguém já disse, meus irmãos, uma frase bem interessante, que é a seguinte: que quem morre não sente, porque a morte ela é percebida por aqueles que estão vivos. E, de fato, é bem curioso isso, porque o peso da morte, a dor da morte, ela é sentida por aqueles que estão vivos, por aqueles que choram a perda. Porque quem parte já descansa em Deus, né? Então, é curioso isso e é bem emblemático, porque assim como nós sentimos a dor por estarmos ali no luto de alguém que amamos, a gente acha que aquela pessoa ela continua com dor, né? Ou seja, ela sente a nossa dor, né? Mas, na realidade, quando ela parte, e ainda mais como um servo de Deus, ela já descansa, né? Descansa no seio de Abraão, né? Então, é bem interessante isso, tá bom? Então, alguma dúvida, alguma pergunta até aí? Então, continue para nós, Beatriz, por gentileza. A Bíblia não ensina a doutrina do purgatório. O fato de que a alma do cristão vai imediatamente para a presença de Deus não significa que existe algo como o purgatório. Em 1 Tessalonicenses 5:23. Só uma pausa. A gente já vai ler o resumo, vai ser super interessante. A doutrina do purgatório, ela não tem base bíblica. Ela também vai nascer de uma base apócrifa para sustentar uma tradição e para sustentar ali uma religião repleta de complacência. Mas a gente vê que a ideia do purgatório ele é até herético. Por que é herético? Porque você precisa completar o sacrifício de Cristo.
Ou seja, o sangue de Jesus não é suficiente para te salvar, para te perdoar. Precisamos de obras e precisamos de tarefas para completar aquilo que Jesus na cruz não completou. Percebam como isso é sutil, não é? Então, a gente vai já ver o que o autor deixou escrito, para que a gente possa realmente estar imune a essas heresias, tá bom? Pode ler, Beatriz, por gentileza? A Bíblia não ensina a doutrina do sono da alma. O fato de que a alma dos cristãos vai imediatamente para a presença de Deus também significa que a doutrina do sono da alma está errada. Mateus 9:24. Isso. Dando essa ideia, porque essa era uma ideia que alguns grupos protestantes fizeram questão de defender. Não é que seja muito, vamos dizer assim, herético, né? A pessoa está descansando, mas qual é a ideia? Que quem morre, ele está dormindo, ou seja, ele está aguardando aquele dia do grande julgamento. Pastor, quem crê assim? Tem, nenhum problema. Mas quando a gente vai examinar, de fato, a Bíblia, a gente nota que Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. No Monte da Transfiguração, apareceu para Jesus quem? Moisés e Elias, e ali conversavam com eles. Ora, se a doutrina do sono da alma fosse algo bíblico, o próprio Deus deixaria isso claro. Isso não está claro nas Escrituras. As citações, por exemplo, de Eclesiastes, dá uma ideia mais humana, porque só explicando algo aqui para vocês, irmãos, o texto de Eclesiastes, ele vai trabalhar muito naquela ideia do ser humano aqui nessa terra, debaixo do sol. Pode ver que esse é um termo que Eclesiastes usa com muita frequência. Então, os textos de Eclesiastes vai falar muito sobre a nossa experiência aqui, de trabalhar, de desfrutar da vida, com a mulher pela qual era da nossa juventude, ou seja, mostrando que a gente tem que aproveitar a vida aqui, porque se morrermos, estaremos sepultados. Não tem mais o que se fazer depois da morte. Então, quando Eclesiastes dá esse destaque, ele não está dizendo, literalmente, da alma, ele está falando da condição humana. Tá bom? Então, essa ideia do sono da alma, eu diria, não é a melhor. Eu, particularmente, não creio nela, tá bom? Só passando para vocês. Mas algumas correntes evangélicas até pensam sobre isso. Totalmente diferente do purgatório, tá? Quem pensa no sono da alma não está negando, né, a obra de Jesus, só está dizendo o seguinte: quem morre fica descansando em Deus até o dia do juízo, ou seja, ele está num sono profundo, ininterrupto, até o grande juízo, tá bom? Diga, Miriam. Então, pastor, é sobre Eclesiastes, que fala que o espírito da gente volta para Deus. Nenhum problema. Não vai ser isso que vai acontecer? Então, a gente vai, o espírito nosso vai voltar para Deus e o corpo vai ficar na terra dissolvendo. Nenhum problema. Ele vai ficar sendo comido pelas tracinhas, larvinhas, e aí vai até o grande dia da ressurreição. Ou seja, o nosso espírito continua vivo. Percebam que o rico e Lázaro, eles conversam entre eles ali no que disse Jesus. Então, essa é a ideia bíblica, de que há um lugar que é intransponível. Aquele que está vivendo diante de Deus está no seio de Abraão. Aquele que morreu e não seguiu a Deus está num lugar de tormento. Mas ele não está dormindo. É o espírito ali. Ou, se a gente pudesse dizer, é a alma da pessoa que foi a Deus. Mas e o corpo, irmã Miriam? O corpo, enquanto isso, está sendo, eu diria, carcomido, tá, filha? Pastor, Né? a minha sogra, ela antes de falecer, ela ficou uns dias aqui em casa, né? Então, ela ficou nesses dias, ela ficou muito ruim. E ela, uma situação que eu fiquei assim olhando, que ela falava assim para mim, que ela viu o corpo dela lá, o corpo dela deitado. E aí eu falava assim, mas como você tá vendo o seu corpo deitado? Ela falou, ai, é uma coisa tão estranha, eu me vejo eu deitada ali.
E aí eu quero me mover, mas o meu corpo não se move. Ela já estava na ânsia da morte. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, então o espírito dela já estava saindo, né? A alma dela, né? Irmã Miriam, tem mistérios, assim, dos mais emblemáticos quando Deus está chamando uma pessoa. Tem coisas que somente lá na eternidade a gente vai saber, e vai saber como foi, como aconteceu. Alguns casos pode ser delírio da pessoa, por causa da velhice, mas tem casos, assim, por exemplo, irmãos, pessoas que estão em coma, irmãos, literalmente em coma, tem experiências assim espirituais, depois que elas voltam do coma, elas relatam, elas comprovam. Por exemplo, irmãos, eu fui orar por uma senhora que era a nora de um amigo. Enquanto estávamos ali trabalhando na bolsa, o Gabriel chegou para mim e falou: ai, a minha sogra está ruim. Ela teve aneurisma, ela está na UTI e tal. Aí eu falei: quer que eu vou orar por ela, Gabriel? Ele falou: eu quero, pai. Aí ela ligou lá para a família e tal, eu fui vê-la no hospital. Meus irmãos, assim, foi uma cena forte, fortíssima. Essa senhora teve um aneurisma, ou foi um AVC, não me recordo agora, e ela morava num condomínio ali na Vila Mariana, e o que aconteceu? Ela, por morar ali no condomínio, quando ela passou mal, que ela caiu, a filha dela já chamou o vizinho, que era do INCOR, algum hospital ali na região central, que em questão de minutos já levaram, né, por um desses hospitais ali da região central. E ali viram que era um aneurisma, logo quando chegaram na emergência, e os médicos abriram a cabeça dela. Então, quando eu fui orar por ela, era até um pouco forte, né, de falar, porque se olhava assim para ela, imagina, ela tinha aqui a cabeça, um fundo assim, irmãos, imagina, um buraco aqui, assim, como, sabe a moleira de uma criança? Moleira de uma criança. E ela falou assim: ó, pastor, não liga por mim não, mas é porque jogaram fora o meu crânio. E aí agora eu vou fazer um implante, né? E ela sóbria, viu, irmãos? Bom, resumindo, como que foi? Ela chegou no hospital e ela disse que quando ela chegou, o corpo dela não respondia, ela estava, segundo os exames médicos, afetando que ela teve um problema e precisavam abrir a cabeça dela na hora. Só que ela não tinha mobilidade, fala, não tinha nada, mas a mente dela estava funcionando. E olha só, vocês não vão acreditar o que aconteceu. Enquanto os médicos estavam ali, eu falei: mano, por que jogaram fora o seu crânio? Ah, por quê? Vou te explicar, pastor. Porque é o seguinte, quando se faz um aneurisma, como que os médicos procedem? Eu não sabia disso. Eles abrem, né, eles cortam, né, né, ali a parte superficial e depois vem com aquelas, né, com aquele, literalmente aquela serra, né, de cortar o crânio, arrancam o crânio. E eu falei: eles não guardam? Ele falou: não, pastor, eles abrem ou na lateral da pessoa, geralmente na barriga, e colocam aquela parte do crânio dentro da pessoa. Fecham, né? E eu falei: mas é assim que... Eu não sabia disso. E depois, eu pesquisando, os médicos fazem isso, porque o corpo nosso, ele preserva os ossos. Olha que interessante, irmão. Eu não sabia. Então, depois que a pessoa, se ela se recuperar, eles abrem e tiram, né, da parte do abdômen e colocam de volta. E aí o próprio organismo faz o trabalho de unir. Bom, eu desconheço, né, desses detalhes, mas ela me contou tudo isso, e eu falei: mas e aí? E aí que eu estava tão ruim, pastor, que os médicos começaram a fazer aposta. E essa daí não escapa, não. Não, ela vai escapar. Bom, eu sei que tinham vários médicos e só um que disse que ela escapava. Todos os outros não. E o quadro dela era um quadro tão sério que, se eles gastassem algum tempo para abrir a barriga, para colocar, para costurar, talvez ela morresse. Então, eles pegaram e jogaram no lixo. E ela, enquanto acontecia tudo isso, ela estava sóbria, irmãos. E tanto é que depois que ela volta, ela ouve os médicos e aí ela acorda, né? Que foi já um milagre ela ter acordado. E ela vai falar com os médicos. Ela fala: foi o senhor, né?
O senhor que apostou em mim, que eu ia recuperar, né? O médico foi assustado, e estavam os outros médicos ali diante dela. E todos vocês duvidaram, né? Irmãos, imagina, os médicos ficaram assim empalidecidos, né? Mas como que a senhora sabe de tudo isso? Falei, não, porque estava ouvindo tudo, mas eu não conseguia reagir. Então, Miriam, tem coisas assim que você citou a sua sogra, tem coisas que pode ser espiritual, tem coisas que pode ser física, mental, psicossomáticas, eu não sei. Tem muitos mistérios, sabe, Miriam? Então, estou contando essa história porque quando eu fui orar por essa senhora, ela estava bem, já estava se recuperando, e um buracão aqui, era como se ela tivesse tomado uma pancada, né? E eu falei, mas e o seu cocoroco, né? O seu crânio? Eles jogaram no lixo, pastor. E aí a gente deu muita risada, eu preguei o evangelho para ela, e etc e tal. Foi uma experiência, assim, né, maravilhosa ali, sóbrio, mas depois de um AVC assim violento, um aneurisma. Você acredita? E agora estava orando para ela ter uma boa recuperação e para ela voltar à sua vida, né? Então, assim, irmãos, tem cada caso de pessoas que saem do coma, que volta à consciência, não consegue, outros... Então, tem coisa que é mistério, irmã. E aqui eu me limito, tá, irmã? Então, eu só sei de uma coisa, irmã. Depois que a gente morre, o nosso espírito volta para Deus, tá bom? E o resto, a gente deixa... Hã? Morreu? Não, irmã, até onde eu soube, ela ficou muito bem. Depois eu perdi o contato com ela, né? Mas até onde eu soube, ela ficou muito bem, né? Então, olha que curioso, né? Irmã Bia, lê para nós o próximo slide, por gentileza. Será que os salvos do Antigo Testamento foram imediatamente para a presença de Deus? Sim, Gênesis 5:24. Dá uma pausa aqui. A gente já vai ver, irmãos, que eles tinham uma ideia, né, sobre esse ponto muito curioso. Aqueles que morreram no Velho Testamento, a gente vai ver nos slides, né? Havia até um termo em latim de uma tradição que é o limbus patrum. Limbus patrum, que era um lugar onde ficava, no caso, né, os servos de Deus do Antigo Testamento. Essa era uma teoria que a Igreja Católica desenvolve, que depois eles acabaram desconsiderando essa posição. Mas nós não pensamos assim, tá bom? A gente já vai ver sobre essa questão. E pode ler o segundo, Beatriz? Devemos orar pelos mortos? Não. Pelo fato de que a alma dos salvos vão imediatamente para a presença de Deus, mostra que não devemos orar pelos mortos. 1 Coríntios 3, 12-15. Ou seja, meus irmãos, jamais. Dia 2 de novembro é considerado dia de finados. Dia 1º de novembro é chamado para os católicos o dia de Todos os Santos. E dia 2 é o dia de finado. É com muita tristeza que dizemos que as práticas do catolicismo, inclusive ao orar para um santo, qual é a ideia deles? Há pouco, nós oramos iniciando essa aula, não foi? E ali eu fiz eu falei para vocês, eu fiz a pergunta, tem algum pedido de oração? E cada um de vocês falaram os seus pedidos, e eu também apresentei os meus, e juntos oramos, eu intercedi por vocês. No catolicismo, eles oram aos santos nessa mesma ideia. Assim como você pede ao pastor e o pastor intercede, aquela pessoa que teve uma vida muito consagrada vai agora interceder diante de Deus. Essa é uma ideia errada, totalmente errada. Inclusive, ontem, o Papa Leão, ele fez um pronunciamento, e que isso fique em alto e bom som, né? Que Maria não é corredentora da humanidade, isso é muito importante. Mas lembrando que mesmo que eles digam isso, no catolicismo, eles acabam vendo Maria como literalmente corredentora. Podem ver a mariolatria, né? Então, ontem houve essa declaração, né, do Papa Leão, e eu achei interessante até compartilhar com vocês, mas já era muito tarde da noite, e isso não foi só o Papa Leão, né? O Papa Francisco também disse isso, Bento XVI também disse isso, João Paulo II, ele tinha uma outra opinião, ele até flertava com essa questão de ser corredentora, e depois ele admite que Maria não é corredentora,
E por que os católicos estão se posicionando a respeito disso? Porque, irmãos, não tem base bíblica. E na hora que eles defendem isso, está errado. Então, agora eu te pergunto, há rezas a Maria? Então Maria, vamos lá, ela está viva? Então percebam, ó, mas ela está viva diante de Deus, pastor. Não, mas aqui, quando a gente ora a alguém, é a Deus. Não é a nenhum ser humano que já morreu. Nós não podemos orar a Paulo, a Pedro, a João, a ninguém, a não ser a Jesus Cristo, porque ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Como diz Paulo lá em Timóteo, mostrando o nosso intercessor é Jesus. Acabou, não temos outro. Amém, meus irmãos? Né? Não é Vó Rosa, tá bom? Não é Allan Kardec, não é ninguém, não tem nada. Qualquer outra coisa não é procedente das Escrituras ou de Deus. Tá bom? Diga, Diego. Não, pastor, é porque você está falando sobre a oração dos mortos e tal. E eu lembro que os mormons têm uma prática de se batizar pelos mortos. Exatamente. Eles falam que a pessoa, que você pode salvar um parente seu que morreu sem Cristo, se você se batizar em prol dele. Então, isso é uma prática errada, porque, Diego, a Bíblia vai ensinar que a responsabilidade é pessoal. Diego, se esse fosse o caminho da salvação de toda a humanidade, Deus deixaria isso claro na Bíblia. E Deus não pediria para que a gente pregue o Evangelho. Deus pediria, se batize pelos que você conhece. Pronto, acabou, está tudo feito. Seria tão bom se isso fosse verdade, resolveria muitas das nossas dúvidas. Seria bom para nós, mas se Deus não escolheu isso, é porque para Deus não é nada bom. Ou seja, Deus deseja com que cada alma se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo e o obedeça até o seu último dia. Tá bom? E agora, Beatriz, leia para nós, por gentileza, Fia. E nós estaremos trabalhando melhor sobre isso em religiões comparadas, tá, Diego? Que é a matéria de seitas e heresias, tá bom? Tá bom. Você tem alguma dúvida, Fiote, sobre isso? Não, pastor, só hoje eu entendo, mas na época é que também eu sempre essa questão de igreja assim, pastor. Eu lembro muito, não vagarosamente, mas assim, eu lembro de muita coisa quando eu tinha 4 anos de idade. Então, questão de igreja sempre foi muito envolvido. Então, eu sempre fui nessas igrejas assim. Então, eu era pequeno. Meus pais também não tinham conhecimento de religião. Então, pra gente era normal. Se a gente tava seguindo, né? E assim, eu brinquei, né, perguntando, Diego, já imaginando que você não tem dúvida, mas é importante, viu, Diego, a gente ter paciência com aqueles que creem errado, orar por eles, esclarecer, porque mesmo que isso seja um gesto bonito, irmãos, de você se batizar por um parente, mas não é bíblico, não é bíblico. A gente não vê João Batista ensinando isso, Jesus, nem os apóstolos ensinando isso. Quem teve algumas práticas assim que Paulo condena foi a igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto fazia algumas práticas dessa e por isso Paulo vai refutar essa ideia. E eles resgatam isso, né? E se fosse esse único ponto entre os mormons, mas não, os mormons têm muitas doutrinas erradas. Uma delas é que Jesus e Satanás são irmãos. Né? Então, assim, percebam, sem contar também que o Anjo Moroni vai e dá um texto a Joseph Smith. Ou seja, bastava eles lerem Gálatas. Então, o que é um mormon? É alguém que segue as escrituras, mas segue também outros livros e outras práticas. Né? Então, é uma pena. Né? Eles recebem o nome de cristãos, mas, infelizmente, eles estão à margem da verdadeira doutrina bíblica. Tá bom? Então, Beatriz, continua para a gente, filha, por favor. A alma dos descrentes vai imediatamente para o castigo eterno? Sim. A Bíblia nunca nos incentiva a pensar que haverá segunda chance de aceitar Cristo depois da morte. Lucas 16, 24 a 26.
como mencionamos, né, o texto de Hebreus, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, ponto final. Tá bom? Continuando aqui. Bom, então, paramos aqui na morte. Vamos agora para o resumo, depois eu volto para os slides aqui. Então, agora eu quero ler com os meus irmãos um pouco o material aqui do Gruden, na parte do resumo, e a gente vai trabalhar um pouco essas questões. A gente vai mergulhar um pouco sobre tudo isso que a gente está aprendendo aqui, tá bom, meus irmãos? Né? Essas partes tão importantes. Alguma pergunta até agora, meus irmãos? Querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Eu teria um comentário, na verdade, pastor. Pode falar. Referente a... Uma vez eu estava pesquisando, estava falando assim sobre uma pesquisa recente, que as famílias brasileiras geralmente têm mais de uma religião. Então, é possível que, às vezes, em tal assunto tenha uma visão cristã, mas para outro assunto, como, por exemplo, a morte, tem uma outra visão totalmente diferente da palavra. Sim, sim. Então, isso eu achei interessante. Tipo assim, Sim. não sabia disso. Não e é um assunto bem, vamos dizer assim, Beatriz, bem real. Pode ver, é normal que, vamos supor, né? Vamos pegar um exemplo aqui, Beatriz. Qual que é o nosso pano de fundo, né? Qual é o nosso grande pano de fundo? Quando a gente pensa um pouco sobre essa questão. Quando a gente pensa um pouco sobre isso, eu digo assim como brasileiro, né? Olha só que interessante. O Brasil, ele é católico, na sua grande maioria, foi, pelo menos assim, doutrinado no catolicismo. Depois do catolicismo, vem o povo africano, ou seja, então mistura dentro do catolicismo a cultura africana. Tem um outro detalhe também no pano de fundo, que são quem? Os próprios índios, que a gente chama de índios ameríndios. Quem são os ameríndios? São os índios brasileiros, Tupi-Guarani, e todos os índios que já viviam aqui quando, de fato, o Brasil foi descoberto, né? Então, parece simples quando a gente fala, mas a nossa matriz religiosa, ela é católica, depois ela passa para o africano, aí depois ela também tem os índios nativos, que são os ameríndios, e aí, com o tempo, né, a gente foi influenciado não só pela matriz africana, mas pelo espiritismo, e mais recentemente o protestantismo chega na nossa nação 1800 e pouco. Calvino enviou missionários aqui, mas eles foram mortos. Ao longo dos demais séculos, alguns missionários chegaram no solo brasileiro, mas também foram mortos, ou morreram de pragas, ou foram literalmente assassinados. Mas a igreja protestante, ela é estabelecida no país em 1800, se não me falha a memória, 1835, 40. Só ali começam a chegar os primeiros luteranos, depois chegam os presbiterianos, batistas. E olha, perceba, nós temos 150 anos de história, Beatriz, como protestante. Entendeu? Então, hoje, quando a gente fala, né, por exemplo, exatamente o que você disse, a gente está falando sobre algo, de repente a nossa família é toda misturada, né? Então, pega um pedaço de uma coisa, um pedaço de outra coisa, uma orelha de outra coisa, e quando vai ver, faz uma celeuma, né? E hoje, para piorar um pouquinho mais, o protestantismo, né, do Jesus fofinho, aí piorou mais ainda, porque tudo pode, né? Tudo está liberado, né? Como eu disse, na igreja do Jesus fofinho, até o diabo é bonzinho, né? Até o diabo é bonzinho, entendeu? Aí complicou tudo. Então, perceba o nosso dever aqui, o nosso dever como igreja de Jesus. A gente não vai sair dando bravatas, apontando o dedo, né? Mas a gente tem que pregar o evangelho puro, só ele. Senão as pessoas vão continuar, né, nessa bagunça religiosa, né? Tá bom? Vamos lá, vamos ler um pouco aqui, meus irmãos, o resumo do Gruden, né? O resumo é bem legal, essas partes aqui. E por que a gente vai agora mergulhar um pouco aqui nos resumos, né, irmãos? Porque a morte e o estado intermediário é um assunto muito importante, né? É um assunto que a gente deve tratar, deve pontuar, deve
deve conhecer, deve saber, e não deve ter medo, tá, meus irmãos? A gente não tem que ter medo disso, tá bom? Não tem que ter medo de forma alguma, né? Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ó, percebam, irmãos, a gente está trabalhando de escatologia, mas a gente está indo na doutrina do que importa a escatologia, né? A gente não está filosofando aqui nos nossos quadros. Lembra aquela pintura, né? Aquele desenho que a gente já trabalhou anteriormente, né? No mapa, o plano divino através do século. Deixa eu compartilhar mais uma vez aqui com vocês. Esse mapa aqui, que é tão bonito, tão legal, perceba, ó, eu poderia só falar aqui para vocês, ó, a morte está aqui, ó, né? Ó, tá a morte, aqui é o Hades, que vai ser a grande destruição. Isso daqui é legal. É bom saber, esse quadro é útil. Mas vamos trabalhar na doutrina, o que importa para nós. O que importa? Né? A gente já vamos voltar de novo, já passamos um pouco sobre a questão do arrebatamento, vamos voltar a falar dele? Vamos. Mas o que importa? Importa que a gente vai se encontrar com o Senhor, que a gente vai ressuscitar, que o nosso corpo vai ser glorificado. É isso que importa. É isso que importa, né? Porque senão a gente acaba ficando muito preso nos quadros e não se aprofunda na doutrina, né? O que é mais importante, o dia do arrebatamento ou a minha união com Cristo para sempre? Entendeu? Se eu creio que eu vou estar com Ele, pouco importa o dia do arrebatamento. Até porque eu não sei se o Senhor voltará enquanto eu estou vivo. Quem sabe eu vou estar sendo carcomido, né, Mira? É estranho, né? Pensar nisso. A gente vai estar sendo, a gente não vai estar aqui, meus irmãos. A palavra vai se cumprir na nossa vida, né? Do pó viemos, para o pó voltaremos, ponto. E até aí o nosso espírito descansa em Deus. E esse é o nosso consolo, meus irmãos. Eu sei que é difícil quando um parente nosso está ali, né? No caixão, a gente coloca, né, no sepulcro, depois a gente vai ali, né, cuidar da alçada deles, tudo é muito doloroso, mas é assim, isso serve para a gente. Qual é a grande lição da morte, meus irmãos? É que a gente vê a nossa finitude da nossa vida, de que a gente está aqui de passagem, por isso que nós precisamos ter uma vida, eu diria, regada de essência, de significado, de altivez e de serviço para o nosso Deus, porque tudo que a gente está passando agora é provisório. E, de repente, se Deus nos abençoar um pouco mais, a gente não se envaideça também, né? Porque a gente não é melhor, que a gente possa pegar aquilo que Deus estiver fazendo conosco e glorificar o nome dele, né? Tá bom? Então, esse quadro, ele é lindo, mas vamos para a doutrina dele, né? Isso que importa, tá bom? Então, vamos ler rapidinho, né, esses pontos. Leia para nós, Tomé, o resumo aqui, e qualquer dúvida, meus irmãos, aí vocês vão me chamando, tá bom? Pode ler, Tomé, por gentileza. Opa. Pode ler, meu irmãozão, o texto. Irmão Tomé? Ou se não, pode ler para nós, Diego. Por favor. Essa parte do porquê os cristãos morrem? Isso, por favor. Nossa abordagem sobre a aplicação de redenção não pode deixar de considerar a morte e a questão de como os cristãos devem encarar a sua própria morte e também a de outros. É necessário também que perguntemos o que acontece conosco entre o momento da nossa morte e a volta de Cristo, quando ele nos dará no nosso corpo ressurreto. Joia. Então, pode continuar lendo para nós, por favor? A morte não é um castigo para os cristãos. Paulo diz-nos claramente que nenhuma condenação há para os cristãos em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Toda a pena dos nossos pecados já foi paga. Portanto, embora saibamos que os cristãos morrem, não devemos ver a morte do cristão como um castigo de Deus, ou como resultado da punição devida do nosso pecado. É verdade que a morte é a punição do pecado. Todavia, essa punição não se aplica mais a nós,
não em termos de morte física, nem em termos de morte espiritual ou separação de Deus. Tudo já foi pago por Cristo. Portanto, se queremos entender por que os cristãos morrem, devemos procurar alguma outra razão que não seja o castigo dos nossos pecados. Amém, meus irmãos? Isso é fundamental, tá? A gente não tem que ter medo, viu? E saber que a morte não é punição para nós, tá bom? Lembra que na última aula eu falei muito sobre personificar espírito de morte? Quantas são as vezes que a gente personifica a morte, né? Espírito de morte, ou a gente começa a personificar. Meus irmãos, a morte faz parte da vida. E a gente não deve ver a morte como, né, um final em si mesmo. A gente deve saber que Deus tem um plano e que a morte faz parte do processo da nossa vida. Como eu disse, irmãos, ninguém quer morrer. É óbvio, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar seguro do quê? Se o Senhor chamou alguém, é porque ele já cumpriu com a missão dele. Os planos e propósitos de Deus já se cumpriram. É óbvio, irmãos, que nós estamos sujeitos a essa vida. Nós estamos sujeitos aos acontecimentos. Mas nós não podemos nos esquecer que sobre um filho de Deus nada acontece que Deus antes não tenha permitido. Descansa em cima dessa promessa. Pastor, houve um acidente, o irmão estava em pecado. Fujamos dessas tolices e desses julgamentos. Se aconteceu algo bom, ou quem sabe difícil, descansemos em Deus. Agora, é claro, né, meus irmãos, assim como Deus nos deu liberdade, nós sofremos quando um dos nossos escolhe caminhos de morte, ou seja, eles antecipam a sua vida, eles vão ao encontro do que é perigoso, né? Deixa eu até dizer aqui, esses dias chegou um jovem no final do culto da nossa igreja e falou: pastor, ora por mim, porque eu vou pular de paraquedas. Eu falei: oh, meu filho, pelo amor de Deus, não tem outra coisa melhor para você fazer, não, filho? Aí, o que o pastor faz numa hora dessa, meus irmãos? A gente vai falar: não pula, né? Entenderam? O menino quer pular de paraquedas, eu não vou impedir, ele é adulto já, né? Não é menino mais. Mas eu falei: ô, filho, juízo, filho. Aí, e de fato, ele não foi, pulou de paraquedas, né? Foi ele, uma amiga. E, bom, resumindo, graças a Deus, domingo passado ele estava na igreja, então deu tudo certo. Deus ouviu a oração do pastor. Mas eu não vou falar para ele ficar pulando de paraquedas. Está entendendo, meus irmãos? Tem outras coisas melhores para a gente fazer, não é, Miriam? Né? Esses jovens, sabe, que querem uma aventura radical, eu sei que deve ser emocionante, e alguém até, né, domingo passado, eu perguntei para ele: e aí, filho, como que foi? Pô, pastor, foi legal, uma adrenalina, não sei o quê. Aí teve um outro jovem que pergunta: e aí, pastor, tem coragem? Não, filho, não é para mim, não. Só se for para salvar a vida, for uma coisa assim, não tem outro jeito. Tenho que pular de paraquedas porque alguém está me empurrando, mas senão eu não vou pular de paraquedas. Tipo assim, existem outras coisas. Está dando risada, né, Miriam? Então, assim, tem coisas, né? É de rir, né, Miriam? Esses jovens, né? Então, tem coisas, irmãos, que a gente sabe, né? A morte não é um castigo, né? E a gente deve ver a vida dessa forma. E aqui fica um acréscimo, tá, meus irmãos? Não julguemos quem praticou o suicídio, tá bom? Nós somos contra o suicídio, mas existem irmãos que acabam, eu diria, sendo muito insensíveis contra alguém que pratica o suicídio. Hoje nós somos frutos de uma sociedade onde a psique tem sido adoecida. Muitas pessoas têm sofrido, lares destruídos, famílias destruídas, relacionamentos familiares destruídos. Hoje pode ver que uma das doenças mais comuns é a depressão. Meus irmãos, não subestime quando você ver alguém que está com depressão, tente ajudá-lo, não julgue, porque hoje somos fruto de uma sociedade onde a depressão é comum. Ora porque são lares destruídos, ora porque a pessoa escolheu muitas vezes um caminho de drogas e de dependência química, ora porque a pessoa não se alimenta direito e ela não tem, né, nutrientes que trabalham nas emoções. Pode ser por muitos motivos, e uma pessoa que está vivendo em depressão, ela precisa da nossa ajuda. E uma pessoa, muitas vezes, que pratica isso porque está com a depressão, ela é totalmente
eu diria, é uma pessoa que está sendo vulnerável às vozes das trevas. E não pense você, meus irmãos, que o espírito maligno, nessa hora, não vai tentar empurrar a pessoa para o abismo. Eu e minha esposa, vocês sabem disso, minha esposa é psicóloga, já cansamos de ajudar dezenas de pessoas que estavam assim, que graças a Deus foram curadas. Então a gente tem toda a paciência do mundo, porque uma pessoa, quando ela está com depressão, ela não tem ânimo de viver, e muitas vezes a única solução que ela encontra é essa, que é tirar a sua vida. E nós sabemos que isso é um engodo, é uma seta das trevas, e nós devemos ajudar qualquer pessoa que se encontra dessa forma. E não julgue essas pessoas, tá, meus irmãos? Porque, inclusive, servos de Deus, muitas vezes, por passarem tribulações horrorosas, podem estar vivendo momentos de depressão. E a gente tem que ser complacente, tem que ser amável e tem que ajudar essa pessoa. E creia que, pelo poder de Deus e pela graça de Deus, você vai ser um instrumento a ajudar muitas pessoas. E se precisar recomendar, muitas vezes, uma terapia, um tratamento clínico, recomendemos, meus irmãos. Como eu disse, a depressão pode ser por inúmeras causas ou inúmeros fatores, tá bom? Então, sejamos maduros, viu? Em um dos nossos módulos, nós trabalhamos sobre psicologia pastoral e vocês vão ver como é importante saber lidar com isso, tá? Só para vocês terem uma ideia, meus irmãos, para eu fechar esse bloco aqui, eu estava nos meus dias de seminário ainda, quando era no meu primeiro ano ou segundo ano de seminário, acho que era no meu primeiro ano de seminário, uma esposa de um pastor lá no seminário me procurou, ela estava desesperada. E eu lembro que eu tive uma experiência muito grande com Deus de ajudar essa esposa de pastor. E ali, imaginem, eu fui para o seminário com 19 anos de idade, não tinha experiência nenhuma com relação ao aconselhamento, com relação à ajuda. Essa esposa de pastor estava vivendo um laço tão horroroso na sua vida, e ela ali no meio de todo o caos, ela, por acaso, começou a se abrir comigo, e ali eu disse para ela, irmã, a partir de hoje vamos orar, vamos jejuar, e eu não tenho dúvida que Deus vai te libertar desse laço e dessa situação. Em algumas semanas, o sorriso já voltou nos lábios daquela irmã, e eu pude ver a graça de Deus sobre a vida dela. E aquela irmã não cometeu nenhuma tragédia, não fez nenhum mal, e ali Deus me usou como instrumento, enquanto eu era um seminarista. Então, meus irmãos, Deus vai sim preparar pessoas para a gente ajudar, e saiba disso, a gente tem que lidar com essa questão com muita maturidade, tá bom? Porque ir para o simplismo, e ir para... Isso é demônio, e somente demônio, e pode talvez não ser o melhor caminho. Não estou dizendo que o demônio não trabalha nessa área, não é isso. O que eu quero dizer é, o diabo trabalha, mas sejamos maduros ao ajudar das pessoas, tá bom? Eu quis abrir esse leque, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? A morte não é um castigo para os cristãos, tudo bem? Então, só para a gente concluir agora aqui, ó, em um mundo caído, a morte não é o desfecho da vida, tá bom, meus irmãos? A gente já viu isso no slide. Em sua grande sabedoria, Deus decidiu que não estenderia a nós o benefício da obra redentora de Cristo de uma só vez. Em vez disso, escolheu estender gradualmente a nós os benefícios da salvação. De igual modo, Deus não quis eliminar de imediato todo o mal do mundo, mas sim esperar até o juízo final e o estabelecimento dos novos céus e da nova terra. Em resumo, ainda vivemos em um mundo caído e a nossa experiência de salvação ainda é incompleta. Interessante esse comentário, não? Ou seja, eu gostei muito dessas palavras, sabe? Deus decidiu que não estenderia a nós os benefícios da obra redentora de uma só vez. Concorda com isso, meus irmãos? Concorda? Eu, inclusive, escrevi assim, irmãos, no meu livro, né? Ao se converter, não mudamos em tudo. Nosso espírito renasce, mas a glorificação, ou seja, recebermos corpos perfeitos e, abre aspas, uma vida perfeita, fecha aspas, será apenas na glória.
E aí eu fiz uma pergunta dentro desse texto que eu escrevi. E por que Deus nos deixou ser assim? Por que Deus fez dessa forma? Por que ele não nos deu um corpo perfeito ao nos converter? Ou seja, por que ele não resolveu realizar toda a obra redentora de uma só vez? E aí eu cheguei à seguinte conclusão, e aqui é a minha resposta, que eu coloquei. Se muitos, ao se convertessem, recebessem um corpo glorificado, se converteriam pela troca de receber algo melhor, e não de descobrir quem realmente Deus é. Ao não recebermos tudo agora, podemos aprender a amá-lo durante essa caminhada até chegarmos lá na eternidade. Deus deseja que antes que tenhamos um corpo glorificado, aprendamos aquilo que é mais importante sobre tudo, que é amá-lo e desfrutar do seu amor. Creio que por isso Deus se revela a nós aos poucos. Porque é nessa jornada que iremos aprender tudo aquilo que de fato importa. E o que de fato importa? Que é desfrutarmos do amor de Deus aqui nessa existência e aprendê-lo a amá-lo dia a dia. Então, de fato, eu acredito nisso, né? A obra da redenção, ela é perfeita e completa, mas os benefícios dessa obra redentora são desfrutados paulatinamente, e não de uma só vez. E eu, particularmente, acredito no que eu acabei de escrevendo aqui e citei a vocês. Eu acredito que o grande projeto de Deus não é nos dar um corpo. Porque, irmãos, pensem assim, eu me converto agora, eu já tenho um corpo glorificado. Tá bom, muitos queriam isso. Não por causa do Redentor, mas por causa da troca. Eu deixo de ter esse corpo e terei um corpo glorificado. Aí eu pergunto, para que ter um corpo glorificado se eu não irei amá-lo por toda a eternidade? Então eu entendo que Deus deixou algo reservado para nós, que é desfrutarmos da redenção paulatina, porque é nessa caminhada que nós desfrutamos do quê? Daquilo que realmente importa. O que importa, irmão? É aprender a amá-lo e aprender a se enxergar amado por ele. Aí sim terá sentido ter um corpo glorificado e adorá-lo por toda a eternidade. Por quê, meus irmãos? Olha que interessante aqui. Lembram que Deus criou os anjos, como trabalhamos nas últimas aulas? Deus trabalhou os anjos perfeitos? Ora, houve rebelião dentro daqueles pelos quais ele criou perfeito? Ou seja, se um corpo perfeito pôde se rebelar, em outras palavras, se um corpo perfeito pôde escolher não mais amá-lo e obedecê-lo, eu quero acreditar que a obra da redenção só tem sentido em nós quando a gente aprende aquilo que realmente é o mais importante, é o principal, que é aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Porque, como eu disse, irmãos, Deus não quer nos dar uma salvação pela troca, simplesmente pela troca. É por meio de aprender a amá-lo e de aprender a desfrutar do seu amor que haverá sentido a eternidade. Não é verdade? Então, fica aqui esses adendos, né? Porque eu acho que foram muito preciosos para nós, tá bom? Meus irmãos, deu a hora, vamos parar aqui para o nosso intervalo, a gente volta em alguns minutos, podemos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? A gente vai correr bastante aqui para a gente concluir hoje esses capítulos, tá? Alguém quer fazer algum acréscimo no que eu acabei de dizer? Pode falar. Eu queria falar sobre o arrebatamento, que nós vamos ser arrebatados, então nós não vamos passar pela morte, né? Porque aqui fala que nós, você falou, né? Que vai permitir passar pela morte, né? Aqui na experiência da morte completa, a nossa Sim. união com Cristo. Então, Quem for arrebatado, né, irmã? Quem for. né? Aí vai ter um corpo glorificado.
glorificado. Não vai Exato. passar pela morte. Exato. A gente vai chegar lá já já na glorificação. Então, minha irmã, Ok. se a irmã está com medo dos bichinhos comer o corpo da irmã lá na terra, não fica com medo, não. Se Jesus voltar agora, a gente não passa por isso, tá bom? Mas se Jesus não voltar, a gente não vai passar. O pastor também vai passar, viu, meus irmãos? Não tem jeito, não. Mas fique tranquilo que a gente não vai sentir nada, tá, meus irmãos? Porque a gente não vai estar mais aqui. A gente já vai estar com o Senhor lá na glória, né? Nosso corpo não vai sofrer, né? Porque sabe qual que é o grande medo, né, irmãos? É o sofrimento, né? A gente acha que a gente vai sentir a dor, né? Não, não vai sentir, né? Tá bom? A gente já vai estar descansando. Beleza, meus irmãos? Vamos para o nosso intervalo? Para não ficar primeiro bloco muito grande? Joia? Mais alguma pergunta? Não? Então vou parar aqui, tá bom?